Havia muita dor, muito que era desprezível nesta guerra entre irmãos. A derrota tinha que ser melhor do que continuar matando e morrendo. Fim da citação. Por 3 anos brutais, nas paisagens campestres e montanhosas do sul, bem como em cidades populosas como Madrid, Barcelona e Málaga, a Espanha sofreu o massacre e carnificina da Guerra Civil, enquanto republicanos lutavam contra nacionalistas, um conflito que testemunhou o abate de mais de 500 mil, tanto civis quanto combatentes. O derramamento de sangue em lugares como Badajoz, Irún, Guadalajara, Teruel e o Ebro se gravaram na psique da nação, e narrativas populares como Guernica de Picasso, Por Quem os Sinos Dobram de Hemingway, e a homenagem à Catalunha de Sorwell, entre eles, garantiram que o mundo nunca esqueceria a Guerra Civil Espanhola. No vídeo de hoje nos aventuramos nos anos de pesadelo da Espanha de 1936 a 1939, o conflito mais sangrento que a Europa Ocidental havia experimentado desde o fim da Primeira Guerra Mundial. Bem-vindo às guerras do mundo. As guerras civis irrompem da interação complexa de tensões políticas, sociais, econômicas e regionais que se desenvolvem ao longo de décadas ou até séculos em algumas circunstâncias. E ao longo dos séculos XIX e início do XX, a Espanha sofreu com instabilidade política crônica e corrupção. A Casa de Bourbon, uma dinastia que se originou na França e foi estabelecida como a monarquia na Espanha pelo rei Felipe V em 1700, foi repetidamente desafiada por republicanos, liberais, ditadores e regionalistas. E enquanto o atual rei da Espanha, Felipe VI, continua sendo membro da Casa de Bourbon, sua soberania foi derrubada e depois recuperada não menos que 4 vezes desde 1700. A Espanha consistentemente carecia de uma democracia parlamentar estável e, na tentativa de criar uma monarquia constitucional com governos liberais e conservadores alternados, um período referido como a Restauração foi implementado em 1874. Sendo em grande parte antidemocrática e cada vez mais fora de contato com as realidades sociais, ela finalmente desabou em 1931, após a queda da ditadura apoiada pela monarquia de Miguel Primo de Rivera, que havia ganhado poder através de um golpe militar em 1923. A promessa nacionalista de Rivera de reimpor a ordem conservadora, urbanizar as massas e inaugurar a prosperidade econômica foi inicialmente bem-vinda. Mas, apesar de suprimir temporariamente a agitação civil e talvez injustamente assumir o crédito pessoal pelo boom econômico que se seguiu à Primeira Guerra Mundial, a ditadura não conseguiu mascarar as profundas fissuras na sociedade espanhola, e Dom Rivera renunciou em meio a uma perda de apoio popular em março de 1930. 14 de abril daquele ano marcou o retorno à Segunda República Espanhola e um novo governo democrático com a intenção de introduzir reformas ambiciosas e uma redistribuição fundamental tanto do poder social quanto econômico na Espanha, alarmando os setores conservadores da sociedade, monarquistas, militares e a Igreja predominantemente. A secularização da educação, a introdução do direito de voto e a educação progressiva para as mulheres, as leis de casamento civil e as restrições às celebrações e procissões reduziram o controle e a influência da Igreja sobre a população. Isso levou a autoridade católica a ver a reestruturação da República como um ataque à religião tradicional e à cultura espanhola. As reações do exército espanhol às reformas da República tornaram-se cada vez mais hostis e suspeitas ao longo dos 5 anos de governo, particularmente dentro do corpo de oficiais, que estava alinhado com valores conservadores, autoritários e nacionalistas. O primeiro-ministro da República, Manuel Aziana, visava modernizar e democratizar o exército, que anteriormente gozava de uma autonomia independente e incontestada, sendo quase uma facção de elite. Citação: desde o fim do Império, o corpo de oficiais tornou-se uma casta cada vez mais fechada em si mesma. As academias militares favoreciam esmagadoramente os filhos de oficiais.
As filhas de oficiais casavam-se com famílias militares. Este era um mundo onde a autoridade militar tinha cada vez menos laços pessoais com a classe trabalhadora do país. Na principal academia militar da Espanha, em Zaragoza, o corpo docente era predominantemente composto por oficiais coloniais, conhecidos como africanistas, que se mancharam de sangue em campanhas no Marrocos. Portanto, a academia se tornou o berço para ideias de renascimento imperial, do militar como o guardião e salvador da Espanha, e assim, uma parte integral da emergente política da extrema-direita ultranacionalista. Em resposta, uma das primeiras ações proeminentes da República foi fechar Zaragoza em junho de 1931, irritando radicais como o general Emílio Mola e Francisco Franco, que ambos perderam status e influência e, mais tarde, liderariam o golpe em 1936. Apesar da urbanização industrial, o país permaneceu uma sociedade predominantemente agrária, com grandes disparidades entre os ricos proprietários de terras e os camponeses muito pobres. No sul da Espanha, uma pequena elite tradicional possuía vastos latifúndios, enquanto camponeses sem terra viviam em extrema pobreza, frequentemente com trabalhos sazonais financeiramente insustentáveis. Nas cidades, os trabalhadores industriais suportavam condições severas, salários baixos e pouca proteção sindical ou comercial, dando origem a poderosos movimentos anarquistas e socialistas, particularmente em regiões como a Catalunha, no norte, e a Andaluzia, no sul. Os anos de boom da década anterior haviam murchado, deixando desemprego em massa e comércios superlotados em seu rastro. Após o retorno a um governo conservador em novembro de 1933, as coisas inevitavelmente chegaram a um ponto crítico. Em outubro do ano seguinte, ativistas socialistas tentaram recuperar algum semblante de controle através de uma greve geral revolucionária, trazendo consigo consequências devastadoras. Embora isso tenha rapidamente perdido força em áreas como a Catalunha ou Madrid, mineiros de carvão no norte do Principado de Astúrias explodiram em uma insurreição armada em massa, ocupando a capital Oviedo e incendiando mais de 50 igrejas, conventos e outros locais religiosos, além de executar um número de pessoas em posições de autoridade. Mobilizando mais de 30 mil trabalhadores, a defesa durou apenas 2 semanas. As forças espanholas, lideradas pelo general Eduardo López Ochoa e Portuondo, esmagaram a revolta, bombardeando aldeias em Astúrias com aviões, cidades costeiras a partir de navios e inundando o terreno com tropas de infantaria belicosas. Subsequentemente, uma repressão dura e extensa se seguiu por toda Astúrias. Garantias constitucionais suspensas em toda a Espanha. 30 mil pessoas foram presas e muitas delas torturadas. Sedes de partidos e sindicatos foram fechadas e a imprensa de esquerda silenciada. Conselhos municipais socialistas foram derrubados. Funcionários públicos de opiniões liberais ou de esquerda foram discriminados. E em todos os lugares, empregadores e gestores aproveitaram a oportunidade para demitir sindicalistas e ativistas de esquerda em massa. Fim de citação. Quando uma eleição geral foi convocada 2 anos depois, em 1936, a esquerda havia se reorganizado e se unido em uma coalizão coesa de forças progressistas chamada Frente Popular, que venceu as eleições de fevereiro com facilidade. O país então rapidamente entrou em anarquia. Massas revolucionárias libertaram das ruas prisioneiros que acreditavam ter sido condenados injustamente. Edifícios conservadores e igrejas foram invadidos e depois incendiados, e eleitores da oposição foram atacados e tiveram seus negócios saqueados, e políticos proeminentes foram assassinados em suas próprias casas. Sob o pretexto de restaurar a ordem, Franco e Moller propuseram a lei marcial. Mas quando isso foi recusado, eles recorreram a derrubar a República em um golpe militar, apoiado por simpatizantes nacionalistas e com o poderoso apoio das Forças Armadas. Em 17 de julho, Franco liderou a Legião Estrangeira Espanhola e o Exército da África em um ataque ao continente sul.
Enquanto isso, Mola mobilizou forças no norte. A guerra civil havia eclodido. Nascido em uma sociedade relativamente de classe alta na região norte da Espanha, Galícia, a adolescência de Francisco Franco Bahamonde foi moldada pelas brutais campanhas coloniais do norte da África, um período que não apenas estabeleceu sua reputação como um soldado capaz e impiedoso, mas também moldou profundamente sua visão de mundo autoritária, estabelecendo a base para a doutrina militar e as táticas que ele usaria mais tarde, com efeito devastador durante a guerra. Com apenas 14 anos, Franco ingressou na Academia Militar de Toledo como cadete oficial em 1907 e se formou 4 anos depois com a patente de segundo-tenente. Buscando rapidamente promoção e prestígio, ele foi comissionado para as Fuerzas Regulares Indígenas, uma unidade de infantaria composta por soldados coloniais e oficiais espanhóis, conhecida como o Exército da África, e assim foi enviado para o continente, onde se dizia que ele receberia lacaja ou lafaja, ou para colocar em português, um caixão ou uma faixa de general. Enviado para o Marrocos espanhol em 1913, uma colônia onde a Espanha estava envolvida em um conflito prolongado e brutal com a tribo indígena Amazigh, em uma campanha conhecida como a Guerra do Rift, entre 1911 e 1927, Franco logo chamou a atenção por sua rigorosa disciplina, estoicismo e competência tática no caos do campo de batalha. Ele foi baleado no abdômen uma única vez durante um assalto a uma posição guerrilheira em Elbitz e não se esperava que sobrevivesse. Por suas ações, ele foi condecorado com a maior honra da Espanha por bravura, a Cruz Laureada de San Fernando, juntamente com a cobiçada Cruz de Maria Cristina, primeira classe. Sua promoção veio rapidamente ao posto de capitão em 1916, major em 1917, tornando-o o mais jovem no exército da Espanha na época, para então ser o segundo no comando da Legião Espanhola em 1920, e mais tarde o general mais jovem da Europa, com apenas 33 anos em 1926. Fundada pelo tenente-coronel José Milán Estré em 1920, a Legião Espanhola foi modelada após a notória Legião Estrangeira Francesa, inundando suas fileiras com tropas de países estrangeiros e recrutando oficiais espanhóis experientes para comandá-los. Eles foram aquartelados no Quartel del Rey em Ceuta, Plaza de Colón. As motivações para aqueles que se juntaram à Legião Espanhola variaram desde patriotismo e noções românticas de valor até desertores de exércitos nacionais, exílio e pequenos criminosos em busca de comida, abrigo e pagamento. Após a Grande Guerra, alguns recrutas dispensados optaram por manter sua profissão, preferindo o serviço ativo de combate ou em um ambiente colonial. Associada ao exotismo e à aventura, alguns viam a legião como uma oportunidade de ver o mundo. Era também um destino para migrantes trabalhadores desempregados, encalhados ou demitidos após greves. Muitos entraram na legião por desespero, embriaguez, ou por terem sido enganados, coagidos ou intimidados. Alguns fugiram de casamentos infelizes, crises existenciais ou até mesmo da justiça. Fim de citação. Rapidamente ganhando o apelido de Noivos da Morte durante a insurreição de Rif, a legião estabeleceu um culto à violência, martírio e fervor patriótico que era tanto elogiado nos jornais nacionalistas quanto espalhava terror entre os indígenas Amazigh. Logo, começaram a circular terríveis histórias de mutilação, decapitações, caça de troféus humanos e a imolação de combatentes inimigos e civis. Desfilando várias cabeças em baionetas ou enviando-as em cestas, a legião tornou-se notória por essa violência excessiva, que em alguns casos era até praticada e incentivada por oficiais. Fim de citação. Apenas uma semana após o golpe inicial, duas outras potências fascistas europeias, Alemanha e Itália, prometeram seu apoio à rebelião na forma de armamentos, veículos, munição e transporte, esperando por uma vitória rápida e um novo aliado.
em um esforço para evitar o bloqueio naval republicano do Estreito de Gibraltar, que separa a África do Norte do continente europeu. A Legião Espanhola e as Fuerzas Regulares Indígenas usaram aviões de transporte alemães Junkers 52 e italianos Savoia Marchetti 81 para transportar suas tropas de elite, artilharia e equipamentos na primeira operação de transporte aéreo bem-sucedida. Durante 85 dias de julho a outubro, aproximadamente 14.000 soldados e quase 300 toneladas de material bélico foram transportados por via aérea para a Espanha, principalmente por pilotos e engenheiros estrangeiros, em um duro golpe para as forças republicanas. Conforme a revolta se tornava uma guerra civil declarada, a divisão ficava nítida na paisagem espanhola. Os centros urbanos, com sindicatos e trabalhadores incorporados ao tecido da sociedade, permaneceram em grande parte republicanos, particularmente nas regiões fortemente anticentralistas de Valência e Catalunha, ou na cidade capital de Madrid. As áreas rurais do centro-norte e noroeste ficaram sob o controle dos rebeldes, que obtiveram apoio popular das classes conservadoras, antiprogressistas e do campesinato religioso. Contudo, nas áreas controladas pelos rebeldes sem apoio público ao golpe, a repressão violenta foi rapidamente aplicada para esmagar a resistência. Na cidade portuária de Vigo, protestos e manifestações foram recebidos com massacre e derramamento de sangue. Os comandantes militares locais eliminaram toda a oposição. Centenas de rivais políticos e sindicais, prefeitos, advogados, professores, médicos e até marinheiros e trabalhadores foram assassinados por seus companheiros de farda. Em vilas e cidades, as pessoas eram forçadas a escolher um lado, menos por sua crença na ideologia republicana ou nacionalista, mas mais pela ameaça imediata que seus entes queridos enfrentavam. Aqueles que tinham simpatias republicanas, mesmo que vagas, de repente se sentiram compelidos a se alinhar publicamente com as novas autoridades rebeldes para proteger suas famílias, mesmo que isso significasse trair amizades e lealdades pessoais. Fim da citação. Com a ausência de autoridades policiais ou judiciais significativas e funcionais, a anarquia e brutais represálias de justiceiros logo se tornaram desenfreadas em muitas áreas do país, com acertos pessoais sendo resolvidos e atos de criminalidade descarada perseguidos sob o disfarce de justiça revolucionária. A violência anticlerical também era comum em territórios controlados pelos republicanos, com o assassinato de quase 7.000 membros do clero, profanação em massa e a exumação de túmulos proeminentes representando uma reação vil contra a mão tradicionalmente antiprogressista e dominadora da Igreja. Citação. Em território republicano, o objetivo para alguns indivíduos era matar como meio de alcançar tábula rasa, ou uma folha em branco, e com isso um admirável mundo novo. Nas áreas rebeldes, o assassinato era visto como uma ação de limpeza, destinada a eliminar da comunidade as fontes de poluição e os perigos que representavam, purificando pessoas que simbolizavam a mudança cultural e, portanto, representavam uma ameaça aos antigos modos de ser e pensar. Professores progressistas, intelectuais, trabalhadores autodidatas, novas mulheres, aqueles conhecidos por terem ideias, pensar por si mesmos sendo considerado duplamente repreensível nas mulheres. A violência era direcionada contra os socialmente, culturalmente e sexualmente diferentes. À medida que a legião e o exército da África avançavam rapidamente para o norte, eles varriam cruelmente qualquer resistência em seu caminho. Oposição que não veio na forma de uma milícia treinada, como é frequentemente popularmente afirmado, mas eram apenas civis armados com o que podiam encontrar, lutaram em vão contra tanques do século XX, bombardeiros e infantaria de elite. Carnificina estratégica, tortura, estupro sistemático, valas comuns, desumanização, massacre e abate ficaram espalhados em seu rastro, reduzindo a população pró-republicana da Espanha a nada mais do que meros alvos para a prática de tiro,
ou sujeitos para crueldade sádica. O sul da Espanha se tornou um campo de matança, com estimativas variando de 38 mil a 130 mil execuções realizadas durante a guerra. Assustadoramente, 50 a 70% de todas as execuções realizadas pelo regime de Franco de 1936 até 1975 ocorreram apenas nos primeiros 3 meses da Guerra Civil. Localizada em Estremadura, na costa oeste da Espanha, a cidade fortificada de Badajoz fica às margens do rio Guadiana, perto da fronteira com Portugal, e acredita-se que tenha sido fundada já no século VIII. Após perdas desastrosas, Badajoz permaneceu como a única posição republicana restante na fronteira com Portugal em agosto de 1936. Um posto avançado vital logo isolado de reforços pelas forças nacionalistas rapidamente móveis que desejavam unir suas forças do norte e do sul enquanto garantiam seu flanco oeste. Dentro das antigas muralhas da fortaleza, 500 soldados regulares e cerca de 3 a 4 mil milicianos republicanos, homens e mulheres, sob o comando do coronel Ildefonso Puig-Dendolas e Ponce de León, preparavam-se para o cerco inevitável, armados com uma velha variedade de armas pequenas, metralhadoras leves e artilharia de pequeno calibre. Opondo-se a eles, o tenente-coronel Juan Iag y Blanco, um dos oficiais originais do exército espanhol que se revoltou ao lado de Franco, trouxe consigo a força combinada da máquina de guerra espanhola, alemã e italiana. Um pouco menos de 3 mil legionários estrangeiros espanhóis, 750 soldados de infantaria marroquinos e impressionantes 5 baterias de campo inteiras de artilharia, cerca de 30 armas variando de peças anti-tanque de 37 mm a canhões de campo de 75 mm e devastadores obuseiros de 150 mm. Eles receberam apoio de bombardeiros da Força Aérea que atacaram Badajoz na manhã de 14 de agosto. Nos últimos 3 dias, Badajoz foi bombardeada quase continuamente por artilharia e bombardeio aéreo, reduzindo grande parte das antigas defesas a pó e escombros e enchendo a cidade com refugiados aterrorizados. Em um ato de flagrante negligência, por volta das 9 horas, Puig-Dendolas e um corpo de autoridades locais fugiram para Portugal antes mesmo de a batalha ter começado. Soldados marroquinos invadiram facilmente as muralhas sul da cidade. Os defensores ou cederam sob a ofensiva, ou se renderam e desertaram para os nacionalistas. Mas na Puerta de la Trinidad, ou Porta da Trindade, o ataque rebelde foi contido por uma unidade extremamente corajosa do Cuerpo de Carabineros. Os carabineros entrincheirados em uma posição defensiva, pré-construída no portão, com metralhadora, atiradores e um velho canhão de campo, abateram fileiras da legião espanhola atacante em uma resistência final determinada. Uma companhia do 4º Batalhão perdeu 76 de seus 90 legionários e todos os oficiais, exceto um. Apesar dessas perdas, a legião espanhola atacou novamente as barricadas, desta vez conseguindo abrir caminho através do devastador fogo de armas e limpar a posição. Em outra área, cerca de 50 milicianos estavam escondidos dentro da catedral, disparando para o caos até que finalmente ficaram sem munição e foram expulsos. Uma vez passados os carabineros, o 4º Batalhão se juntou aos outros legionários e regulares e começou a perseguir os defensores restantes pelas ruas da cidade, mais frequentemente do que não, eliminando qualquer sobrevivente com baioneta ou faca de trincheira em um brutal massacre corpo a corpo. Combates esporádicos continuaram durante a noite, mas ao amanhecer, Badajoz pertencia aos rebeldes. Os eventos que seguiram a batalha renderam a Juan Iag y Blanco o sinistro apelido de açougueiro de Badajoz, pois, sob suas ordens, estima-se que 4 mil civis desarmados foram massacrados nos dias após a vitória, executados em suas próprias casas ou buscando santuário dentro da catedral e, mais horrivelmente, reunidos na Plaza de Touros. Aqui na arena de touradas da cidade,
Metralhadoras e esquadrões de fuzilamento cercaram os homens, mulheres e crianças inocentes enquanto eles eram alinhados no centro, abatendo-os em massa antes que o próximo lote de prisioneiros pudesse ser entregue por caminhões para enfrentar o mesmo destino. Seus corpos seriam depois queimados em valas comuns. Um jornalista relatou no dia 15, citação, cerca de 200 pessoas foram fuziladas. Vimos as calçadas da comandância militar encharcadas de sangue e as prisões e execuções em massa continuam na arena de touradas. As ruas são varridas por balas cobertas de vidro, telhas e corpos abandonados. Somente na Cali San Juan existem 300 cadáveres. Com o foco em Madrid, as forças nacionalistas agora controlam o oeste da Espanha, de La Coruña no norte a Cádiz no sul, abrangendo toda a fronteira com Portugal. Durante o curso da guerra, mais de 32 mil voluntários estrangeiros lutaram em nome da nação, a maioria em apoio à causa republicana, mas também em uma quantidade não pequena apoiando os rebeldes nacionalistas. Para os voluntários republicanos alemães, italianos e austríacos, ofereceu a oportunidade de combater o fascismo após fugirem dos regimes em seus países de origem, enquanto voluntários britânicos, americanos e franceses, desiludidos com a política de não intervenção de seus governos, viam a guerra como um imperativo moral. Se as democracias não detivessem o fascismo, ele as deteria. Os voluntários que formaram as Brigadas Internacionais de Esquerda, ou Brigadas Internacionais, foram apoiados extraoficialmente pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que via a guerra como um governo do povo sitiado por forças reacionárias e o terreno fértil perfeito para a ideologia socialista. Estabelecidas pela Comintern, a Internacional Comunista, em outubro de 1936, as brigadas foram organizadas sob os auspícios do Partido Comunista Espanhol, alinhado à União Soviética, mas atraíram combatentes de muitas tendências de esquerda, incluindo anarquistas, trotskistas e antifascistas não filiados. Eles foram divididos em várias divisões. A 11ª Brigada Internacional era formada principalmente por voluntários da Alemanha, Áustria e Europa Central. A 12ª Brigada incluía italianos, húngaros e poloneses. A 13ª Brigada era formada por lutadores dos Balcãs, a 14ª por franceses, suíços e belgas, e a 15ª convidava voluntários britânicos, irlandeses, americanos e canadenses. Esta última brigada incluía unidades que vieram a simbolizar os ideais românticos de aventura e heroísmo fatídico. O batalhão britânico, a coluna Connolly, irlandesa, o batalhão Abraham Lincoln, americano, e o batalhão Mackenzie Papineau, canadense, e entre cujas fileiras serviram Ernest Hemingway, W. H. Alden, Felicia Brown e Tom Winteringham. Desses voluntários internacionais, a propaganda franquista proclamou, citação, eles eram um exército de criminosos constituído pela escória da terra, os resíduos de suas prisões, asilos lunáticos, albergues e bordéis. Na Espanha, esses homens agiram conforme o esperado. Assim, eles eram alvos fáceis para a polícia secreta e soldados descartáveis para o exército de Franco. Uma gangue de aventureiros, homens acostumados a uma vida depravada, com mãos já manchadas de sangue. Do outro lado, talvez os mais infames dos voluntários pró-Franco, mesmo que suas façanhas e eficiência tenham sido extremamente infladas, estão as camisas azuis fascistas de Owen O'Duffy, que foram anexadas à Legião Espanhola como a 15ª Bandera, ou Batalhão 15. O'Duffy, um político partidário ineficaz e tático pobre, estava no final de uma carreira política desastrosa como ex-presidente de Fine Gael, quando a guerra eclodiu, e dado o clima político predominante na Irlanda pós-guerra anglo-irlandesa de independência, viu uma oportunidade de reviver sua carreira e ganhar o apoio do poderoso clero irlandês, que era fortemente antirrepublicano. Indo para a Espanha em setembro de 1936,
Oduff se gabou para uma imprensa de 20.000 voluntários irlandeses dispostos a lutar. Cruzados gaélicos que se ensanguentaram na rebelião contra a Inglaterra. No entanto, ele chegou ao país com menos de 700 homens, muitos dos quais não podiam nem lutar nem traçar estratégias. Embora inicialmente otimistas por terem o apoio desses guerreiros testados em batalha, as atitudes rebeldes em relação aos camisas azuis irlandeses logo azedaram, particularmente entre a Legião Espanhola, depois que Oduff recusou uma ordem para participar de um ataque perto de Madrid em 1937, uma recusa pela qual qualquer outro oficial do exército teria sido fuzilado. No país, por apenas 6 meses, os camisas azuis retornaram à Irlanda na primavera de 1937, com o rabo entre as pernas, tendo participado de apenas 2 pequenos e insignificantes confrontos, e sendo mandados para casa por Franco, cuja opinião era que sua atividade insignificante não passava de uma patética pequena desventura. Apesar de seus vastos números e devoção combinada à causa de ambos os voluntários republicanos e nacionalistas, o número de mortos entre eles foi enorme. Pelo menos 20% dos brigadistas acabariam perdendo suas vidas. No começo de 1937, a guerra se tornou uma batalha longa e sangrenta. Em fevereiro, a Batalha de Jarama tentou impedir que as forças nacionalistas cortassem a estrada principal entre Madrid e Valência, e embora os republicanos tenham conseguido manter a estrada, a batalha foi inconclusiva e custosa. Isso foi seguido em março pela Batalha de 2 semanas de Guadalajara, onde as forças italianas pró-Franco sofreram uma derrota significativa nas mãos dos republicanos, auxiliados pelas brigadas internacionais. Guadalajara foi uma das poucas vitórias republicanas, e por isso serviu como um triunfo de propaganda que minou o prestígio assumido das tropas italianas. Com o foco nacionalista voltado para a conquista do norte industrial, a campanha no País Basco, particularmente o notório bombardeio de Guernica em abril por aeronaves da Legião Condor pilotadas por alemães, visou chocantemente os civis, servindo como um terrível presságio dos horrores que viriam durante a Segunda Guerra Mundial. A queda de Bilbao em junho e depois Santander em agosto marcou um avanço nacionalista constante, e em outubro, Gijón também caiu, mergulhando toda a frente norte sob controle nacionalista e privando as forças republicanas de recursos industriais críticos e mão de obra. Até 1938, o conflito pendia cada vez mais a favor de Franco. Em março, as forças nacionalistas lançaram a Ofensiva de Aragão, rompendo as linhas republicanas e atropelando suas posições defensivas, usando artilharia pesada e bombardeio aéreo, alcançando a cidade oriental de Vinaros e, assim, o Mediterrâneo, em 15 de abril, efetivamente dividindo o território republicano em 2 e isolando a Catalunha do resto da Espanha. Esta ofensiva demonstrou a crescente superioridade das forças nacionalistas, particularmente em sua coordenação, mecanização, mobilidade aérea e poder de fogo avassalador, em grande parte resultado do contínuo apoio da Alemanha nazista e de Mussolini na Itália. Em resposta, os republicanos lançaram seu contra-ataque mais amplo e ambicioso no que ficou conhecido como a Sangrenta Batalha do Ebro de julho a novembro de 1938, o maior, mais longo e possivelmente o mais decisivo confronto de toda a guerra. Calculado para reconectar sua linha defensiva e reverter parte do ímpeto dos rebeldes, a batalha inicialmente mostrou promessa para as forças republicanas de 80.000 homens, quando em 25 de julho avançaram pelo rio Ebro em um ataque surpresa sob a cobertura da escuridão, capturando a cidade de Gandesa e fazendo ganhos significativos na região de Terra Alta. No entanto, os nacionalistas gradualmente recuperaram terreno, usando superioridade de fogo, apoio aéreo alemão e artilharia em massa. Franco recusou-se a ser atraído para uma batalha móvel e decidiu desgastar os defensores através de uma implacável guerra de atrito e de trincheiras sob o sol escaldante do verão.
Após meses de luta extenuante e a acumulação de enormes baixas, em outubro, os republicanos estavam em retirada, tendo falhado em romper em Gandesa, a chave para avançar em direção à costa, e ficando sem estoque de guerra e suprimentos. Por fim, eles se retiraram totalmente pelo Ebro em 16 de novembro. A batalha havia esgotado a capacidade militar republicana, a mão de obra e o moral, e marcou o ponto de virada final na guerra. Após o Ebro, eles tinham pouca capacidade de lançar outras grandes operações. Culminando na ofensiva da Catalunha, de dezembro de 1938 a fevereiro de 1939, as forças rebeldes capturaram Barcelona em 26 de janeiro de 1939, à medida que a organização e a unidade entre as tropas republicanas defensoras se desintegravam. Em março, as divisões internas enfraqueceram fatalmente os republicanos. O primeiro-ministro Juan Negrín propôs continuar a resistência, esperando pelo início de uma guerra europeia que, no final, não viria até setembro. Mas ele foi contrariado pelos outros líderes republicanos, entre eles o coronel do exército espanhol Segismundo Casada Lopes, que liderou um golpe contra Negrín. Casado esperava negociar uma paz com Franco, que habilmente recusou quaisquer termos de rendição e ordenou que suas forças avançassem. Eles entraram em Madrid no dia 28 de março, sem resistência significativa, e Franco declarou uma vitória nacionalista no 1º de abril, encerrando 3 longos anos de derramamento de sangue. Franco rapidamente estabeleceu uma ditadura autoritária personalista que durou até sua morte em 20 de novembro de 1975. Ele impôs uma rigorosa censura, a proibição de partidos políticos e sindicatos e uma repressão generalizada, incluindo execuções e o aprisionamento de dissidentes. O autodenominado caudillo simbolizava o poder centralizado, a influência militar e a supressão das identidades regionais. Inicialmente alinhado aos princípios fascistas através da Falange, Franco gradualmente distanciou seu regime das potências do eixo após a derrota deles na Segunda Guerra Mundial. Economicamente, a Espanha experimentou estagnação durante a Segunda Guerra Mundial, exacerbada por políticas autárquicas, mas isso mudou para liberalização e crescimento durante os anos de 1950 e 60, no que é referido como o Milagre Espanhol. Reposicionando a Espanha como firmemente anticomunista durante a Era da Guerra Fria, Franco ganhou o apoio tácito do Ocidente e de seus antigos inimigos, apesar de sua ditadura flagrante. O regime de Franco finalmente falhou em impedir a democratização que se seguiu após sua morte, já que a nação voltou mais uma vez à democracia.